O governo está patrocinando o aborto. Nós estamos desmascarando as verdades sobre o aborto, irmãos. Por que as nações ricas querem que o Brasil aprove o aborto? Controle de natalidade. Por que as nações grandes estão financiando campanhas pró-aborto no Brasil? Porque as nações ricas têm medo desta nação, querem eliminar brasileirinhos. Sabe por quê? Há promessas de Deus para essa nação, que nós seremos um povo forte, que nós seremos um povo próspero. Então, o que eles estão fazendo? Vamos patrocinar o aborto. E as pessoas, a sociedade brasileira está caindo nessa conversa, irmão. Aí é um aparelho que já está sendo distribuído nos postos de saúde. Esse aparelho se chama aspiração manual intrauterina. Gente, o que é que tem no útero para se aspirar? Quem sabe? Bebês. Já está sendo distribuído, estamos condenando, estamos indo atrás dos postos de saúde que tem esse aparelho. Olha lá, o preço do feto, do tecido humano. Procure na internet. Vamos desmascarar. Tem muita história por trás do aborto. Não é apenas reduzir a criminalidade, não. Vamos ficar espertos, igreja. Apologia ao aborto, à pedofilia, ao estupro. Nós estamos no Congresso Nacional dizendo não. No Brasil, a cada 1 hora, 7 crianças são violentadas. Eu tenho a dizer, irmãos, que nós temos imagem na CPI da pedofilia. Meninas de 29 dias sendo abusadas pelo seu médico pediatra. Eu falei 29 dias, irmãos. O médico pediatra abria a vagina da criança e introduzir a língua numa criança de 29 dias. Nós temos imagem de meninas de 2 anos amarradas na cama e a mãe filmando e o pai estuprando a menina. Nós ficamos sabendo que há pedófilos no Brasil que só sente prazer se a criança for a óbito. Uma fita custa R$1.000 de abuso sexual. Se a criança for a óbito, essa fita pode custar até R$100.000. Há pedófilos que só sente prazer se a criança tiver síndrome de Down. Nós descobrimos e chegou para nós que há pedófilos que só abusam de criança se tiver em cadeira de roda. Nós descobrimos que aqui no interior de Goiás, no entorno, há casais que geram bebês por R$50.000 para entregar para o pedófilo. R$50.000. A igreja evangélica precisa reagir. Nós precisamos reagir. Essa nação está doente. Nós precisamos fazer muito, irmãos. E podemos fazer. Precisamos reagir. A pesquisa diz que 50% das crianças abusadas se transformam em abusadores na fase adulta. Basta, e eu respondo, basta uma geração reagir. Se a gente quebrar esse ciclo, se uma geração reagir contra a pedofilia, nós podemos pôr fim a este mal na nação brasileira. E eu creio que Deus está levantando uma geração, e eu creio que é a nossa geração. E aí, irmãos, eu quero encerrar dizendo para vocês que todas essas lutas são lutas diárias que a gente trava na Câmara. Eu podia ficar aqui horas mostrando um monte de coisa para deixar vocês com mais raiva ainda. Mas a gente tem uma pessoa na Câmara dos Deputados que tem sido valente. É o deputado pastor Pedro Ribeiro. Vocês não têm ideia do preço que o deputado paga naquela casa. Às vezes sozinho, muitas vezes sozinho na tribuna, se levantando contra os maus desse país. Irmãos, ele não tem medo. E quando a gente precisa de alguém corajoso, alguém que fale bem no microfone, a gente escolhe os 43. É esse aqui, é o pastor Pedro Ribeiro. Esse aqui é nordestino, é bravo. Esse aqui é macho, vai esse. Então nós, assessores, sabemos exatamente quais os parlamentares que têm que assinar quais proposições. E o Estado do Ceará pode se orgulhar de ter um homem de Deus que não se omite, que não foge da luta, que não se acovarda no Congresso Nacional. E tem uma notícia triste para dar a vocês. Alguns movimentos sociais disseram que o pastor Pedro não volta para a Câmara porque eles não vão deixar. A lista circulando no Brasil que o pastor Pedro é o inimigo número 2 dos homossexuais no Brasil. O movimento pró-aborto diz que fará tudo para o deputado pastor Pedro não voltar para a Câmara. Ai, como eu queria, irmãos, vir para esse estado, de cidade em cidade, dizer isso para todas as igrejas. Que vocês mandem o pastor Pedro Ribeiro e mais quantos outros evangélicos para lá. Que nós estamos precisando de uma
Tudo isso está acontecendo em termos de projetos de lei da nossa nação, permitindo que essas coisas, que para nós são iniquidade, elas se transformem em coisas completamente normais e legais da nossa nação. E eu queria pedir não somente para você orar, eu acho que todos nós devemos orar, mas nos posicionarmos e procurarmos, quando votarmos, as pessoas que se posicionem claramente contra estas coisas e assumam o compromisso de lutar no Congresso Nacional, de lutar na máquina estatal contra a legalização da iniquidade. Eu sei que existem pessoas contra e a favor de todos esses temas em todos os partidos políticos, mas há um partido político que fechou questão sobre esse assunto. Um partido político que é o PT, do nosso presidente. Ele no seu congresso desse ano, ele no congresso geral, quando eles indicam os seus deputados, ele fechou questão sobre estas questões. Ou seja, se um deputado, se um senador do PT, ele votar contra, de acordo com a sua consciência, contra qualquer uma dessas leis, ele é expulso do partido. Já 2 deputados federais foram expulsos do PT por se manifestarem contra o aborto. E isso fez com que a Igreja Católica se manifestasse publicamente, porque eles estavam ligados à Igreja Católica, junto ao PT, e se manifestaram contra. E por isso foram expulsos do partido. E a Igreja Católica então emitiu nota pública dizendo, olha, não votem em ninguém do PT. Eu diria para você a mesma coisa. Algumas pessoas não vão gostar do que eu estou falando, mas eu estou falando bem claramente, porque quando não se pode votar com a consciência, não adianta votar em pessoas, porque o partido já fechou questão. Se você entrar no site do governo federal e pegar lá o Projeto Nacional de Direitos Humanos 3, você vai encontrar todas as propostas que o governo federal, através do presidente da República, colocou na mão do Congresso para serem votadas na próxima legislatura. E todas elas são questão fechada para o PT. Todas elas estão aqui, nesse vídeo. Tá? E mais, se você olhar, você vai ver como a máquina estatal está mobilizada. Isso aqui é responsabilidade de pressão do Ministério da Justiça, isso aqui é responsabilidade de pressão do Ministério da Saúde. E se os ministros de Estado que estão ligados a esse governo não trabalharem assim, perdem o seu cargo. Então eu queria pedir para você levar a sério essa questão. Como pastor eu nunca fiz isso, eu não estou dizendo para você votar em A ou B, eu vou dizer para você em quem não votar. Em pessoas que estejam trabalhando a favor da iniquidade na nossa terra. Porque senão, queridos, Deus vai julgar a nossa terra. E se Deus julgar a nossa terra, isso vai acontecer na tua vida e na minha vida, porque eu faço parte dessa terra. Porque Deus não tolera iniquidade. Amém? Eu disse aos irmãos de manhã e repito, que essas palmas se transformem em oração e que transformem em seriedade nessas questões que temos, porque a nossa nação sofre nesse tempo. Viu aí como uma coisa terrível? Não é um desafio enorme? Isso eu venho enfrentando desde 2003. Eu e os demais componentes da bancada evangélica temos trabalhado dioturnamente desde o mandato passado para que estas coisas não se efetivem, para que estes projetos que arrasam com a família brasileira passem e se tornem lei vigente na nação. É por isso que eu quero retornar, é por isso que eu preciso voltar à Câmara dos Deputados. Eu tenho uma missão a completar ali, não é só a missão que eu tenho lá como pastor, como capelão da Frente Parlamentar Evangélica, muito mais que isto. É trabalhar em favor da família brasileira, protegendo a família brasileira, como profeta de Deus, dizendo que não aceitamos que estas coisas sejam oficializadas na nação. Eu conto com seu apoio, pois sou outra vez candidato e agora eu concorro pelo PR, Partido da República, sob o número 2223. O seu apoio é fundamental. Sem ele, eu não posso chegar lá. Sem ele, eu não posso votar sim ou não. Só se tiver o seu voto para a gente chegar ali em Brasília e outra vez dar continuidade a esta luta que temos travado desde 2003. Conto com você.
Pastor Pedro Ribeiro, deputado federal, número 2223. Vote.